Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Hoje é o dia 2 de agosto de 2023, uma quarta-feira. Hoje é o primeiro ritual de agosto, o ritual 57 de 2023, o ritual 207 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Eu quero começar, antes de falar o nome dos participantes, o tema de hoje é a viagem astral. Agradecer aos guardiões de hoje, o Gabriel Isidoro, ao Guilherme Silveira, guardião dos homens, as guardiãs das mulheres, Andressa Algayer, Mariana Sicarelli, e agradecer aos participantes. Hoje nós estávamos em 19 pessoas. Agradecer ao Janderson Júnior, ao Wellington Fernando, Cleverson Fernando, Rodrigo Teixeira, Renan Esteban, Luiz Felipe, Rafael Alves, Douglas Antônio, Bruno Amaral e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Agradecer também a Érica Lourides, a Jerusa Ricardo, a Heloísa Spoladori, Naira Margonar, Cristiane Colombo. Então, neste mês, no mês de agosto, então o grupo no WhatsApp e no Facebook, no Telegram, vai se chamar a 10ª Viagem Astral. Por que 10ª Viagem Astral? Porque pela 10ª vez nós estamos colocando o nome no grupo com esse tema. O que é a viagem astral? Se ouve muito falar deste fenômeno, Antigamente, lá na Bíblia, a gente via falar dos sonhos lúcidos, das visões. Ninguém falava viagem astral, Viagem astral, desdobramento astral, projeção astral, são nomes modernos dos tempos atuais. E cada instituição ou cada filosofia chama de uma forma o mesmo fenômeno, que é a mesma coisa, exatamente, O Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, que foi fundado pelo Dr. Valdo Vieira, que foi um dos discípulos que mais acompanhou o Chico Xavier, ele fundou essa instituição para estudar de forma científica a projeção astral, E ele escreveu vários tratados sobre o assunto, Mas, se você for ver, outras instituições também se escreveram muito sobre, Na Gnosis fala desdobramento astral e tem muitos livros do mestre Samael falando da viagem astral, do desdobramento astral. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que a viagem astral é tão simples quanto beber um copo de água. E qual é a complicação, a dificuldade? É justamente por causa da mente. O que é a mente? A mente é um computador natural criado por Deus para administrar o mundo de 3 dimensões. Isso é a mente. A mente só administra as 3 dimensões. Se você quiser sair das 3 dimensões, você tem que vencer a mente. Simples assim. E como que vence a mente? Você engana ela. Engana de que forma? Você prende ela num ponto só. Deixa ela presa num ponto só. E esse ponto é melhor que ele seja um ponto interior, mas também pode ser exterior. Você pode pegar um ponto assim na parede, ali um buraquinho na parede, alguma coisa e prende a mente, deixa ela pensando só naquilo, Ou interno de você, Com o tempo, o ideal é se concentrar no batimento cardíaco. Mas no início, você se concentra
na respiração, no inalar e no exalar. Então você deixa a tua mente presa ali, ó, no inalar e no exalar. E com o tempo, quando você aprendeu, né, a concentração, o que você vai fazer? Você vai concentrar no batimento cardíaco. Então você está lá, o coração está bombando, né? Bum, 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 bum. E você concentrado ali, a mente tua está presa naquele ponto. E aí sabe o que acontece? Quando a mente fica presa num ponto só, vai chegar um momento que vai zerar. O pensamento vai deixar de existir, né? Aquele momento ali vai zerar e aí você vai acessar os mundos suprassensíveis, os mundos interdimensionais, os mundos espirituais, que tudo isso é a mesma coisa, né? O mundo quântico, que é um termo que tem sido usado muito hoje, o que que é? O que que é o mundo quântico? O que que é a sociedade, os mundos interdimensionais, os mundos suprassensíveis? É tudo termos científicos para não falar mundo espiritual. Eu já participei de conversas assim com pessoas ditas cientistas, né? Elas falam tudo, mas não falam o nome espiritual. E eu fazia questão de falar o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, né? Ficava reafirmando isso. Então você venceu a mente, deixou ela presa num ponto só. No próximo seguinte, quando zerar, que você acessa, aí você é o dono de si mesmo, nesses mundos, né? Viu como que é simples? É simples. Então você pode deitar, né, de forma confortável, em algum lugar. Eu deito, concentro no meu coração, já estou no mundo espiritual. Para mim é muito simples, né? Desde criança, sempre foi muito simples. Né? Quando eu participei da Gnosis, né, que tinha aquele monte de técnicas de mantra, algumas vezes eu usava um mantra ou outro para ver, né, o efeito, qual que era o resultado, né? Mas algumas pessoas precisam dos mantras, né, para sair na projeção astral. Então usa os mantras, tem vários aí, né? O Faraon é o mais famoso, é um dos que são mais utilizados, né? Então você vai falando Faraon e vai estendendo assim as vogais. Então você tem que colocar concentração naquele mantra. Então toda a tua atenção tem que estar voltado para ele. Então o resultado é o mesmo do que eu já falei, né, da concentração, num ponto só. Né? Você vai, em vez de concentrar na respiração ou no batimento cardíaco, você vai concentrar no mantra. E aí você sai. Quando eu era pré-adolescente, um dia eu passei assim na frente de uma arvorezinha e fiquei encantado com aquela árvore, fiquei olhando ali, né, conversando ali com o elemental dela, eu era criança, pré-adolescente, né? E aí passou uns dias, eu passei de novo ali do lado daquela árvore e vi que ela tinha crescido, assim, um tanto a mais. E aí eu falei, nossa, mas como que você cresceu, né? Conversando com ela ali, admirado, né? E aí o que que aconteceu à noite? À noite, quando eu saí na viagem astral, a primeira coisa que eu fui fazer foi lá naquela árvore. Aí eu entrei dentro dela, né? Dentro do corpo da árvore, com o meu corpo astral, né? Espiritual. E aí eu fui vendo como que a árvore cresce. Então um monte de serizinhos assim, construtor da natureza, parecendo duende, gnomo, assim uns serizinhos assim, né, carregando sabe assim, uma gelatina verde, carregando assim nessa posição assim, ó, eles iam andando assim e marchando, um atrás do outro assim, ia lá e colocava aquela gosma assim, e aí marchando de novo, ia lá buscar lá na fonte da natureza, a fonte da criação de Deus, que tem lá a fonte da criação, né? Eles iam lá, pegavam aqueles bloquinhos de gosma verde, assim, parecendo uma gelatina verde, ia lá e colocava, né?
Coisa maravilhosa, lindo, lindo, lindo mesmo. Já contei essa história, né, para várias pessoas, né? E já até me falaram que ia fazer um livro aí, infantil, escrevendo essas histórias, depois um livro de adulto, né? Não sei. Quem sabe depois que eu desencarnar sai o livro, né? Mas alguém tem que escrever e registrar essas histórias, né? Essas experiências da viagem astral. Então essa é uma das que eu mais gosto, das favoritas que eu tenho, né? Mas se eu for relatar aqui, ó, já falei 10 minutos, se eu for relatar as várias experiências, vai um dia inteiro, uma semana, um mês, né? É muito maravilhoso a viagem astral. Então quando você está lá no mundo astral, você fica assim mais consciente, o que eu vou pesquisar hoje, né? Uma das que eu sempre conto para os meus alunos é de Marte. Um dia eu estava lá consciente, falei, o que eu vou pesquisar hoje naquela vastidão que é o mundo espiritual? Você pode viver 1000 anos que você não vai conseguir, conhecer nem 1%, nem 0,01% da vastidão que é o mundo espiritual. E aí o que aconteceu nesse dia? Eu falei, hoje eu vou visitar Marte. E aí saí assim voando em direção a Marte, como o Superman, assim voando, pairei assim em cima do planeta Marte, né? E fiquei ali visualizando a grandiosidade daquele mundo, né? E aí fui voando em direção para entrar dentro do planeta. Quando eu estava aproximando assim, o guardião do planeta falou assim, não é permitido a sua entrada, né? Aí eu levei aquele choque assim, voltei pro corpo e fiquei ali pensando, nossa, mas por que será que eu não foi permitida a minha entrada lá, né? E aí no outro dia, voltei lá de novo, falei, eu quero saber, eu vou perguntar para esse guardião, por que ele não me deixou entrar? E aí ele me falou, olha, não é permitida a tua entrada por causa do nível espiritual que você está, que não é compatível com essa humanidade aqui, e então por isso você não foi permitido. Mas isso faz muitos anos já, uns 20 anos. Eu acho que hoje eu já até tenho condições de voltar lá, de adentrar esse mundo. Mas ainda eu tenho outras pesquisas muito mais importantes para fazer no momento do que visitar planetas, né? Mas vai chegar um horário aí, um momento que vai acontecer isso, né? Então é uma dos relatos assim que eu considero muito importante, né, da viagem astral, né? Entre tantos, né? E eu vou relatar mais eu estava lá em Curitiba, na casa de um amigo, né? E chegando lá, me deparei com uma cachorra que ele tinha no quintal, né? Na hora que eu estava entrando assim, eu fiquei olhando para ela, né? E ela olhando para mim. E aí conforme eu entrei na casa dele, essa cachorra começou a latir, um uivado assim, choroso, tenebroso, assim, aterrorizador, né? E eu fiquei ali contemplando, concentrei naquele latido dela e sentei no sofá ali, né? Cumprimentei a família e tal, né? Estava chegando de viagem, cansado, né? E aí comecei a cochilar ali, né? Fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu saí assim, na viagem astral e me deparei de frente assim do elemental, daquela cachorra, né? E ela começou a falar comigo e reclamando daquela situação que ela estava vivendo ali, que ela estava enjoada daquele tipo de comida que os donos dela davam, né? Sempre a mesma comida. Então ela estava cansada de comer, ela estava cansada de ficar presa ali dentro daquele quintal, ela queria sair, caminhar pelas ruas, né? Pelos matos, enfim, viver a vida dela de animal, né? E reclamou também da solidão, que ela ficava ali sozinha, né? Não tinha nenhum outro cachorro para ficar ali junto com ela. Então, é um relato muito triste desse animal. E aí eu voltei, né, para si, voltei, né, para o corpo, e aí eu falei para aquela família, né, todas as reclamações daquela cachorra eu falei para eles, né? E falei também que ela disse que ela queria desencarnar o mais rápido possível, que ela queria sair daquele corpo, que ela não suportava mais, né? Foi uma das últimas mensagens
que aquele elemental me falou. E aí passei toda essa informação para a família, né? Fiquei ali, né, no final de semana. Depois voltei para casa, passou assim uma semana mais ou menos, eles me ligaram falando assim, ó, nós estamos atendendo todos os pedidos da nossa cachorra. Nós estamos passeando com ela, nós trocamos, estamos revezando a alimentação, colocando um alimento diversificado. Nós estamos dando mais atenção para ela, porque uma das reclamações é que eles não davam atenção para ela. Não conversava, não brincava, né? Então nós estamos dando mais atenção. Ó, estamos atendendo tudo aqueles pedidos. Tem mais algum aí que você lembra que não falou para nós? Que nós vamos atender todos. Nós estamos agora solidários com ela, né? E aí tá, falei, não, acho que é basicamente isso aí que eu já falei para vocês, né? Aí passou acho que uns 20 dias, assim, uns 20 a 30 dias, eu não lembro exatamente a data. Aí eles me ligaram para informar, sabe o quê? Que ela tinha desencarnado. Então ela cumpriu com o propósito do que ela tinha me falado naquela viagem astral. Então é assim. Você pode conversar com os animais, você pode conversar com as plantas, você pode viajar para outros mundos, conhecer civilizações extraterrestres, intraterrestres, intramarítima, interdimensionais. Você pode ir para o passado, né? Pode ir para o futuro. Eu já fui para o futuro várias vezes, já vi a guerra nuclear acontecendo. Desde criança eu vejo essa guerra nuclear. Quando eu nem sabia o que era cogumelo gigante, né? Eu vi aqueles cogumelos gigantes, multidões de gente morrendo, mas eu era criança e não entendia. Depois eu ouvi falar de guerra nuclear e tudo, aí que eu relacionei. Mas já vi grandes catástrofes naturais acontecendo, já fui para o passado muitas vezes, eu tenho a memória de 14 vidas minhas, né, com detalhes, eu tenho mais de 30, mas com detalhes 14. Assim, que eu posso passar várias informações, né, que daria até para escrever livros. E tudo isso através da viagem astral. Veja o quanto é importante. Uma vez me perguntou, mas por que é tão importante conhecer as vidas passadas? Eu falei para você saber dos traumas e fobias que você tem. A maioria das fobias e traumas que nós temos é ocasionado pela forma como você morreu na vida passada. Você morreu de forma traumática, então você leva aquele trauma para a vida seguinte. Se você cometeu um delito lá muito grande, né, muito trágico, você leva traumas e fobia para a vida seguinte, né, por causa daquele delito que você cometeu, né? Principalmente assim crimes, né, hediondos, assim, pesados, né? Você leva. E aí, sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai fazer todo um processo, né, de perdão, perdoar a si mesmo, pedir perdão para as pessoas que você causou tanto dano, que chegou no ponto daquela pessoa tirar a tua vida, né, te matar numa vida passada. Apesar de tudo, você tem que pedir perdão para aquela pessoa, porque por nada as pessoas não fazem isso, né? Então, por algum motivo. E assim você vai se curando, né, desses traumas e tudo mais, né? Eu teria muito mais para falar, né, sobre esse tema, mas, como eu já disse, é um tema muito vasto, muito longo, eu teria muitas experiências para contar, mas contei essas hoje para poder ilustrar que é possível, que não é nada impossível, né? E que cada um tem que se dedicar no seu dia a dia, ao acordar, ficar imóvel, não mexer a cabeça, para trazer as recordações que está lá no subconsciente. E aí você traz essa informação para o consciente. Então é assim que funciona. Tá? Pega a informação do subconsciente e leva para o consciente. Mas para isso você tem que ficar imóvel. Senão as informações se perdem. E aprender a escrever ou gravar no celular. Porque daí o seu subconsciente vai aprendendo, né? Vai treinando ele, aí passando cada vez mais informações quando você faz esse exercício de escrever ou de falar. Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.